A pregação não é stand-up, né? Então isso é fundamental da gente pensar. E não, eu sou cristão, sou evangélico, mas não quero saber de nenhuma denominação, não quero saber de nenhuma igreja. Sou eu e Deus. Eu sou a igreja. Senhor, mas você não acha que isso tudo também se deve a essa pregação da positividade, essa teologia coach que existe hoje, essa coisa de que tudo você pode, que você vai conseguir? E as pessoas acabam ficando cegas porque elas não querem ser como Cristo, querem ser como aquela pessoa, ou seja, querem ser ricas, famosas e assim por diante. A comunhão é importante, né? A comunhão de eu ter o contato com o outro, de eu estar no risco de ofendê-lo. Por quê? Porque isso é comunhão. A nossa amizade aqui, a gente fez brincadeira, vocês riram do meu nome. Fala aí, pessoal, tudo beleza? Como vocês estão? Estamos aqui nessa mesa de novo para mais um episódio do nosso podcast, que é o Plenicast, o podcast da plenitude. Obrigado aí por participar, por curtir os nossos conteúdos, por compartilhar o que a gente tem construído aqui. Obrigado. A gente sempre tenta trazer aqui para essa mesa assuntos relevantes, coisas importantes sobre o reino de Deus, sobre a igreja brasileira, e tem sido uma bênção. Graças a Deus a gente tem tido a oportunidade de sentar com pessoas aqui muito crentes, muito legais, pessoas com muito conhecimento muita bíblico, bagagem. né? Poxa vida, às vezes eu sento aqui, eu começo a conversar com a galera que vem aqui, eu penso, eu não sei nada de Bíblia perto desses caras, meu Deus do céu. Não, hoje ainda, conversava com a minha esposa, falei, amor, vou sentar para conversar com um homem que é fora da caixa. Meu Deus, me sinto tão pequenininho perto dele. E hoje nós estamos aqui para um podcast muito especial, nós vamos falar sobre esse livro aqui, ó, Igreja do Cansaço. Olha que tema pertinente para os dias de hoje, Igreja do Cansaço. E claro, nós estamos com o autor aqui na nossa frente, o pastor Wilibaldo Rupental Neto. Pastor, muito bem-vindo aqui. Hein? Falei? Não, a gente ficou treinando antes na sala. Wilibaldo Rupental. Aí já ficou na mente já. Porque o nome é um pouco diferente, né? É diferente. Vocês não conhecem nenhum Wilibaldo, além de mim? Não conheço. É do Brasil? Esse nome não é brasileiro, Cara, né? o nome é alemão, na verdade, alemão. né? Mas aí agora, geralmente na Alemanha não tem o final. Aí foi meu bisavô que inventou, botou no meu avô gostou, passou pro meu pai. Mas você não passou pro seu filho? Não tem essa maldade no coração, né? Só tive dó da criançada, né, cara? Mas na verdade foi melhor do que o meu bisavô passar o nome dele, que era Balduino, né? Ah, entendi. Entre Wilibaldo e Balduino, eu prefiro Wilibaldo. Não, beleza. Tá O bom que fala é o Vili. É o Vili, Vili é meu apelido. É seu apelido mesmo? Isso. Ah, que legal. Mais fácil, né? É. Família chama de Vilinho, mas é das antigas. Bom, deixa eu fazer a apresentação do pastor aqui, que esse homem tem tanta atribuição, é tanta coisa para falar. Ele é pastor auxiliar da Igreja Batista de Indóia, em Curitiba, coordenador de pós-graduação Lato Sensu e cursos livres, professor nos cursos de bacharelado em teologia presencial, bacharelado em teologia EAD e pós-graduação Lato Sensu das Faculdades Batistas do Paraná, da FABAPAR, né? Doutor, mestre, graduado, bacharelado e licenciatura em História pela UFPR e bacharel em Teologia pelas Faculdades Batistas do Paraná. Atualmente pesquisador do Núcleo de Estudos Mediterrâneos, vinculado à UFPR. É isso mesmo? Isso aí. Puxa, Mas eu acho que Deus. o maior trabalho hoje é pai de 3 filhos. Faltou aí, né? Que... Casado, pai. A gente tava conversando agora ali. Mas o principal é servo de Cristo. E por isso que eu tô aqui. Amém. Pra gente tentar ajudar a igreja aí, vendo algumas dificuldades, tentar amparar, ajudar e principalmente refletir pra gente ir além, né? Agradecer da minha editora Esperança, né, pela ponte, ter trazido vocês aqui, né? Obrigado aí. O Mohamed tá aqui, ó. Depois ele vai aparecer aqui, vocês vão entender por que eu chamo ele de Mohamed. Qual é o nome do outro rapaz? Christian. O Christian. Estão aqui, o Christian Lincoln que é o vulgo Mohamed. Obrigado aí Vieram de Curitiba, Campinas, Curitiba, né? Sim. Saíram cedinho hoje lá. Foi boa a viagem, foi boa? tranquilo. O Lincoln dirige bem. Dirige. Tá preocupado que agora vão chamar ele de Mohamed, tá vendo? Agora no trabalho já era, né? Já é. Seu novo nome. O pastor já é autor de alguns livros, né? E pediu para si a morte, pela Pão Diário,
pela Intersaberes, Ética das Religiões e Teologia da Missão, pela fonte editorial Alma no Antigo Testamento e as Religiões nos Tempos de Jesus, entre outros títulos que são muitos, vou colocar que são muitos outros livros que você tem escrito. E agora o mais novo aí, que é a Igreja do Cansaço, Desafios do Cristianismo no Mundo Atual. Pastor, o que levou você a escrever sobre esse tema, a Igreja do Cansaço? Por que você decidiu, poxa, eu preciso escrever sobre isso? Então, esse livro nasceu com o foco principal nos meus alunos, né? Então, a gente, em História do Cristianismo, na FABAPAR, onde eu dou aula, a gente vai avançando desde o início do cristianismo até a atualidade, né? Então, eu foco bastante também na gente trabalhar nas últimas aulas ali sobre a igreja atual. Eu comecei a buscar algumas referências para a gente pensar e eu achei esse autor, que é um filósofo chamado Byung-Chul Han. Então, Vilibaldo e Byung-Chul Han, eu já me identifiquei, né? Nome diferente. Mas é um filósofo sul-coreano que dá aula na Alemanha. Aí eu pensei assim, puxa, é uma leitura muito legal para os meus alunos. Comecei a botar eles para ler, mas eles estavam tendo muita dificuldade, porque assim, o cara escreve em alemão e filosofia ainda por cima. Então, filosofia traduzida para o português, escrita em alemão, já é difícil. Então, muitos conceitos, muitas ideias abstratas. E eu falei, preciso escrever algo que seja trazer tudo isso para uma realidade mais prática da igreja. Então, pensando nos meus alunos, eu comecei a bolar um projeto. Pensei, eu acho que vai ajudar muitos pastores também a aproveitar o que o Byung-Chul Han tem a apresentar e aplicar isso à realidade da igreja. Porque a gente, às vezes, vê muitos filósofos aí, vamos falar, né? Que a análise crítica é para outros tempos, né? Sim. Até o próprio Byung-Chul Han fala, olha... Freud, Marx, esses caras criticavam um mundo que não existe mais. Então, é muito legal da gente ver um filósofo que trabalha a atualidade, porque é difícil de acompanhar ele, mas vale muito a pena. Por que é difícil de acompanhar? Porque ele está tratando sempre do que vai acontecendo. Tá, até um dos livros mais recentes dele fala sobre a política envolta no mundo digital. Então, veja, é algo totalmente atual. Sim. Os filósofos antigos nem imaginavam que ia ser dessa maneira, né? Isso. Então, claro, é importante conhecer Platão, Aristóteles, etc. Mas, assim, ler autores como ele é fundamental. E para nós, hoje é muito difícil, porque muitos de nós, eu mesmo não sou da filosofia, eu gosto, apaixonado por ler, mas daí se torna algo difícil de entender. Eu achei que esse livro poderia ajudar a captar as ideias dele e aplicar a realidade prática da igreja. Isso porque quando eu li ele, fui entendendo, eu senti como um tapa na minha cara. Você assim. lê em alemão mesmo? Não li. O nome é libado, mas não sei alemão. Meu pai aprendeu alemão antes do português, mas ele não passou para frente, sim. né? Mas aí, lendo em português, naquilo que eu ia entendendo, comecei a estudar, ele está mostrando um monte de defeito que eu tenho, né? E como cristão, esses defeitos eu não deveria ter, algo da sociedade que a gente está, mas como cristão eu deveria buscar mudar. E comecei a perceber que a igreja está recheada desses defeitos e não é uma culpa da igreja em si, é uma culpa das pessoas que compõem a igreja, da gente não perceber como a gente precisa batalhar numa contracultura. Mas para isso a gente precisa entender o tempo que a gente está. E hoje muda tanto as coisas e é algo tão rápido que muito a gente nem percebe. Sim. A gente já está imerso, não consegue ver de fora para falar, não, é isso que eu preciso deixar de lado. Então o Byung-Chul Han nos ajuda nesse sentido. É um autor que eu particularmente gosto muito, né? E eu achava que a igreja estava precisando de um livro assim, algo que trouxesse para a realidade prática. E quão relevante você entende que é esse tema hoje para a igreja atual mesmo? Completamente relevante, né? Porque esse é um livro assim de uma introdução à aplicação de Byung-Chul Han à igreja. Mas não esgota, até porque o autor está vivo, então ainda está escrevendo. E muitas ideias dele eu também não consegui trazer para o texto, porque falta ainda, né, uma reflexão e perceber na igreja a aplicação. Mas muitas coisas aqui são de relevância gigantesca, porque é algo atual, que a gente está vivendo. Não estou falando nem de ontem, estou falando de hoje mesmo. Sim. Então, dos temas aqui, eles vão dizer respeito à forma errada com que muitas vezes há pregações, vai dizer respeito ao uso das mídias digitais, ao uso da internet em relação aos cultos, vai dizer respeito à política, por exemplo, a polarização política que a gente vive. O Byung-Chul Han traz muita reflexão também que a gente como cristão deveria estar olhando. Sim. Então, assim, é gigantesca a relevância para a nossa realidade de hoje. Eu gostaria de tentar ajudar o povo a perceber isso, né? E esse é um caminho que eu encontrei de trazer as ideias dele mais simplificadas, né? Eu estava dando uma olhadinha no que traz o livro, e uma das coisas que você traz ali é sobre a pregação da positividade. Isso aí.
que seria a pregação da positividade para a galera que tá assistindo entender e como é isso hoje dentro das igrejas? Perfeito. Bill Churran, ele fala muito da positividade e negatividade. Ele diz, nós vivemos num tempo da positividade. Positividade é quando eu apresento as coisas só no aspecto positivo e não trago o negativo. Então, vou pegar de uma forma bem prática. Quando eu prego na lógica da positividade, eu só declaro coisas boas. É a lógica do tu podes. Já a negatividade é a lógica tu deves ou tu deveria. Então, a pregação hoje, muitas vezes, está imersa na positividade. Tu é filho de Deus, tu pode todas as coisas, você é vencedor, você vai ser rico, milionário. Essa lógica ela vai sendo apresentada e as pessoas vão caindo dentro disso e não percebendo que o cristianismo precisa de negatividade. Sim. Precisa de confrontação, desafio. Sim. A gente precisa te falar de pecado. E tem muita gente hoje que está pregando que não fala de pecado. Exatamente. É o mundo do liso, como diz o Bill Churran, né? É o carinho, igual a gente pode pegar na Bíblia, né? É aquilo que afaga os ouvidos. Então, é algo que foi profetizado muito tempo atrás, a gente está vivendo e a gente olha um filósofo que está percebendo mais do que muitas vezes nós. Sim. Então, essa leitura sobre a realidade do Bill Churran é muito importante. E nessa pregação da positividade, a gente vê também alguns perigos. Porque não tem como a gente viver sem negatividade. A lógica ela é negativa, né? O que é claro... E a vida não é só coisas boas. Não é. Isso tanto para o cristão, para o não cristão, sabemos disso. E aí qual que é o efeito? Pegar um exemplo, prega, né? Se você é filho de Deus, então você pode todas as coisas, você consegue se superar, você consegue ser rico. Tem pregações assim. Qual que é o efeito? Ele só diz tu podes, não diz tu deves, nem confronto com a negatividade. Mas quem ouve faz a negatividade olhando a vida. E olha e fala assim, pô, se eu sou filho de Deus, eu posso ser rico, posso ser famoso, tudo. Mas eu não sou. Então tem um problema. Será que eu sou filho de Deus? E aí constrói o quê? Constrói uma negatividade dentro de si que ela é mais prejudicial do que uma negatividade externa. Porque isso, consome o cara de uma forma assim absurda. Que é o que o Bill Churran fala. Ele fala, hoje nós vivemos a pior forma de coerção, porque não é uma coerção externa, é uma coerção interna. Já houveram tempos aí, igual o Freud falava, né? A pressão externa sobre a pessoa. Não, tem uma pressão interna mesmo. A religião ela impõe dogmas, doutrinas. Hoje a gente vive uma lógica de extrema liberdade, exato, onde isso está faltando dentro da própria igreja. E aquilo que era visto como um problema, hoje está se tornando uma necessidade. A igreja se tornou permissiva. Permissiva. E aquilo que a igreja fazia, que era mal visto, porque às vezes chegava num extremo da dureza, hoje tem faltado a um ponto na sociedade que aí carece disso e a igreja não está cumprindo seu papel, entendeu? Sim. Então hoje muitos filhos não recebem isso nem em casa dos pais, não recebem a negatividade. Eles podem todas as coisas, tudo é liberado. Tudo muito fácil hoje, né? Isso. E a igreja ela pode exercer um papel suprindo essa necessidade se ela entender a importância disso hoje. Então veja como as coisas inverteram, né? Aquele mundo que era criticado por Foucault, Marx, Freud, não é o mundo que a gente vive. Então a gente vive num mundo tão diferente, tão pleno de liberdade, que essa liberdade se tornou um problema. O que eles mais desejavam se tornou o grande problema da atualidade, né? E as pessoas acabam achando, pô, será que eu sou filho de Deus? Entra nesse conflito interno. Mas também tem aquela... Nem mais sabe quando as pessoas dizem, pô, você está vivendo em pecado. Pô, se eu posso, se eu consigo, se eu posso ser rico, se eu posso ser famoso. Antes nós víamos uma questão, poxa, você está vivendo em pecado. Agora a pessoa nem sabe mais o que é pecado. Porque na igreja não se prega isso, mas a pessoa pensa, pô, será que eu sou filho de Deus? Essa hipergraça que muitas vezes aparece nas igrejas, ela é fruto dessa positividade. Sim. Quando a gente pensa, por exemplo, as críticas hoje, a teologia coach, o Iago faz bastante essas críticas, né? A gente olha algo que a gente como igreja percebeu, mas veja, muitas dessas questões o Bill Churran já apresentava há mais de 10 anos atrás. Então ele já estava projetando o resultado que a gente poderia perceber se a gente estivesse atento às obras dele. Então uma coisa que eu tento fazer é destacar. Bill Churran é um filósofo importante, alguém que está lendo de forma adequada a sociedade atual. Nós, como igreja, precisamos estar atentos a essas pessoas
para aplicar a nossa realidade de igreja e às vezes antecipar problemas. Sim. Essa teologia, né, da hipergraça, por exemplo, ela cresceu na igreja, não precisava ganhou a projeção e a dimensão que ganhou. Mas é que nós não estávamos atentos para o tipo de realidade que estava se apresentando, né? Então a ideia do livro é também nos ajudar a enxergar problemas futuros e não só atuais, né? Não sei se conseguiram entender isso. Perfeitamente. Né? Então, como historiador, sempre cuida, assim, a gente não projeta o futuro, Sim. porque cada momento histórico é diferente. Mas quando a gente entende a realidade do presente, a gente consegue perceber coisas que estão iniciando para antecipar e já, né, evitar alguns problemas. Professor, mas você não acha que isso tudo também se deve a essa pregação da positividade, essa teologia coach que existe hoje, essa coisa de que tudo você pode, que você vai conseguir, não se dá muito pelo grande problema da comparação que nós temos hoje nas redes sociais? Porque hoje você enxerga muitos estilos de vida. Então você olha para a pessoa na internet e fala, pô, eu quero ser assim. Olha, é um problema que Davi relata no Salmo 37. Davi diz assim, olha, não tema os homens maus, não inveje os poderosos, não invejem os homens maus, não invejem as pessoas que têm condições. Então você vê que isso é algo que Davi já trata lá atrás. E que a gente vê acontecendo hoje em massa. Então sempre existiu a comparação. Sempre. A comparação não é um problema. O problema é em quem nós olhamos para nos comparar. A gente tem referências. O grande problema, até falando nesse capítulo, que é o primeiro capítulo, a referência era Cristo. E Paulo se colocava como referência por imitar a Cristo. Hoje as referências são personagens que acabam se apresentando no lugar de Cristo como referência. Que, na verdade, acabam sendo idolatrados por muitos, por seus seguidores, por seus sectos, digamos assim, né? E às vezes, mesmo com os seus defeitos apresentados. E as pessoas acabam ficando cegas porque elas não querem ser como Cristo, querem ser como aquela pessoa, ou seja, querem ser ricas, famosas e assim por diante. Então se perdeu aquele propósito cristão e nós como igreja precisamos retomar. Como? Não eliminando a comparação, mas olhando para quem nós devemos olhar para nos comparar. Claro, nunca vou ser como Cristo, né? Mas a ordem é nós sermos como Cristo. Nunca vou ser perfeito, mas o próprio Jesus diz, sede perfeitos. Sim. Por quê? Porque a ideia é a direção que nós devemos mirar. Não é que eu vou ser perfeito um dia. Nunca vou ser, mas eu preciso olhar para quem é perfeito para ter o alvo correto. E o alvo incorreto, infelizmente, tem aparecido e as redes sociais ajudam nesse processo. Só que eu acho que seria um grande problema a gente culpar as redes sociais. Elas são efeito da sociedade e não necessariamente o contrário. Compreende o que eu quero dizer? Sim. Então, as redes sociais, muitos falam, a sociedade hoje é a sociedade das redes sociais. Não, já existiam coisas, perspectivas lógicas na sociedade que elas intensificam. Mas se não existisse isso, as redes sociais não seriam já de início usadas deste modo. Então as pessoas já invejavam, já estavam valorizando mais a riqueza, coisas superficiais, vamos colocar assim. E por isso as redes sociais elas ganham esse caminho de projeção. Então isso é muito importante, o Bill Churran nos ajuda a ver. O que é causa e efeito não é tão simples, as coisas elas são, né, uma é causadora da outra, e nisso a rede social ela é um problema, mas é um sintoma de problemas maiores também. Então, isso é algo muito importante, porque a rede social em si, na verdade, a rede em si não é um problema, né? Sim. Mas quando a gente olha essas dificuldades da rede, são problemas, mas são sintomas. Agora, pastor, sempre quando existe um extremo, nós corremos o risco de gerar outro extremo. Perfeito. Existe o perigo também de existir a igreja da negatividade, por exemplo. Então, tantas pessoas falam sobre ser abençoado, sobre se tornar rico, e também agora começa um movimento, não, aqui nós só vamos falar de negatividade, que você vai sofrer, que não é uma realidade no Brasil. Nós não vamos sofrer pelo evangelho por enquanto até agora, não. Sofrer por amor a Cristo não é uma realidade que a gente vive aqui. Como você enxerga isso também? É uma realidade, digamos assim, que a gente experimenta de uma forma muito mais superficial que outros países, né? Então a gente não pode falar que sofre perseguição aqui, que eu acho complicado. Acho que sofre, às vezes, por questões, por ser cristão, sim. Igual eu como universitário, uma universidade federal fazendo história... Não vou dizer que eu ficava 100% confortável, não vou mentir. Nem um pouco. Mas agora vai comparar com o Paquistão, igual vocês sabem, a realidade é outro extremo. Mas diante disso, cabe a gente entender essa tendência aos extremismos. Até no carro a gente estava conversando no caminho para cá, né? Na viagem.
como muitas vezes algumas perspectivas teológicas elas nos conduzem a extremismos. E há essa tendência no ser humano porque os extremos eles são mais confortáveis. Sim. Só que o chamado de Cristo é justamente para nós não vivermos nenhum extremo. O chamado de Cristo é algo desconfortável. Sim. É algo complexo. Porque quando a gente olha Jesus, Jesus é ambivalente. Como assim? Ele olhava para a situação e para a necessidade naquela situação. Ele sabia ver quando precisava mostrar misericórdia ou quando deveria apontar para a justiça. Certo? Sim. Então, às vezes, Jesus é rigoroso. A gente vê Jesus no templo, né, com o chicote. Estranho, pô, Jesus não é o paz e amor? Não. Às vezes ele é o compassivo, misericordioso. Então, é esse cuidado, essa vida precisa existir. Muitas vezes, quando a teologia ela cai nos extremos, ela perde a vida. Então, isso é algo muito importante. Como que a gente faz isso? No dia a dia e construindo uma teologia que não seja idolátrica, que não coloque a minha teologia sobre tudo. Eu devo, então, só olhar o pecado. Não, esse equilíbrio é fundamental. Até tem uma imagem, não sei se vocês já viram o Cristo Pantocrator. Não. Uma imagem do monastério de Santa Catarina, no Sinai. Uma imagem que quando você olha assim, tu olha assim, o Jesus parece meio estranho. Por quê? Porque se tu separar os dois lados do rosto de Cristo, você vê que do lado direito de Cristo é um olhar de misericórdia, do lado esquerdo é um olhar de rigor. Então quem pintou fez propositalmente um Jesus que a gente olha meio estranho, mas ele tem um propósito teológico. Qual que é a ideia? Jesus é amor, mas Jesus é rigor. Jesus é misericórdia e é justiça. Mesmo um Jesus que vai nos salvar, vai condenar a muitos. Então a gente não pode nunca tirar esses dois elementos. Então tem aqueles que pregam só a salvação e aqueles que pregam só a condenação. Eu preciso apontar a existência da condenação para eu dizer que existe uma salvação. Então esse equilíbrio precisa existir. E fugir dos extremos é fundamental. A gente passou lá na frente desse monastério de monastério de como chama? Santa Catarina, no Sinai. Quando a gente subiu o Sinai, é verdade. Lá no... Fala que fica a sarça de Moisés lá, não é? E vocês não viram a imagem? Não, a gente não entrou no monastério. Não entraram? Não. Só subiu o Sinai, desceu e... A viagem foi meio complicada. Teve uns problemas na viagem. Problemas digestivos, metade da caravana. Tomaram água lá e... Diarreia. Água deu ruim. Deu ruim. Metade da caravana. Metade da caravana ficou mal. Foi mal. Eu, graças a Deus, aquela parte ficou bem. Eu fiquei na parte que ficou mal. Eu abri a fila. Mas hoje, dentro desse tema que a gente tem falado aqui, o que você enxerga que a gente tem perdido na pregação dos nossos dias? Porque a internet deu voz a muita gente. Deu. E a gente percebe que tem tido coisas fundamentais na pregação que a gente tem perdido. Como você enxerga isso? Eu enxergo muito nos extremos que você falou. Então, muita gente acaba tendendo ou essa hipergraça ou uma condenação e, às vezes, até lutas internas dentro do cristianismo que não precisariam haver. Brigas denominacionais que, assim, não levam a nada. Então, eu vejo muito hoje a pregação se perdendo como partidarismo, de um lado, e como também algo que não é o seu propósito de outro. Essa teologia coach, essa teologia motivacional, se tornando algo igual o Bill Shannon fala, terapêutico. Quando, na verdade, existe a terapia e graças a Deus pela terapia, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Igual eu botei no livro assim, né? O cara vai numa churrascaria, não vai para comer sushi, vai comer churrasco. Se tiver sushi também, cara, maravilha. Beleza. Mas tem que ter o churrasco. Tem que ter a carne, né? Então, muitas vezes a teologia, seja em pregação, ou às vezes até o modo do pastor agir, é muito mais terapia, que é um problema. Porque se é só isso e não tem o aspecto espiritual, aí não está completo. Só colocar as pessoas para cima, né? Jogar para cima. Sair bem, tem que entrar aqui, tem que sair bem, mas tem que sair sabendo da verdade também. Sabendo da verdade. E bem não é necessariamente alegre, porque o sofrimento faz parte da vida. Sim. Cara, muitas vezes a gente tem esquecido isso. Então, assim, respondendo essa pergunta de forma agora mais precisa, o que eu mais sinto falta hoje nas pregações é da ênfase no sofrimento. Então isso para mim é fundamental. Até fiquei muito feliz quando o Iago Martins pregou numa igreja, que ele pregou sobre o sofrimento. E assim, a gente não prega sobre sofrimento hoje em dia. Porque quem é que quer sofrer? Ninguém quer sofrer. E assim, vou ser sincero, alguém vai pedir o sofrimento para si? Não. Ninguém.
Mas ano passado até foi muito interessante que eu, em sala de aula, falei para os alunos assim, né? Falei, pessoal, será que a gente estaria disposto a sofrer profundamente se isso resultasse na glória de Deus, em conversões de vidas? Aí o pessoal ficou assim, me olhando. Eu falei, eu tô falando de sério, gente. Será que a gente estaria disposto? Fui para casa, descobri que minha esposa estava no hospital. Minha esposa ficou entubada 5 dias, depois mais 6 dias internada, agora em setembro. E, cara, foi um sofrimento profundo, assim. Profundo. E a gente lutando em oração por ela, foi assim uma experiência muito complexa de entender. E quando ela voltou, né, a gente tentando entender e digerir tudo, e a gente deu graças a Deus, inclusive pelo sofrimento. Talvez alguém olhe e diga, você agradece pelo sofrimento porque ela voltou e, né, não morreu. Mas o sofrimento, ele faz parte da vida e nós devemos ser gratos de todas as formas. E acho que isso é o que tem sido mais difícil, porque a gente não pregando e não falando sobre o sofrimento, não preparamos as pessoas a receberem o sofrimento da forma correta. Sim. E isso é muito perigoso, porque a vida não é um mar de rosas. Longe disso, né? Então, uma vida regada a pregações motivacionais, quando se depara com uma realidade difícil dessa, a gente não tem o fundamento, o chão para suportar na nossa fé. Então, acho que o que mais hoje a gente tem sentido falta é isso. Então, muitas vezes a gente forma uma fé superficial e fundamentada num estado emotivo que nem sempre a gente vai ter. Tá, eu não vou fazer propaganda de outro livro meu assim, mas só vou comentar. Não, pode falar, não tem problema nenhum, não. Aqui, ó. O Mohamed tá ali, mas ele tá bonzinho. Coraçãozinho pra gente. Né? Mas no meu outro livro, que eu publiquei pela Pão Diário, e Pediu para Si a Morte, a gente apresenta personagens bíblicos que quase desistiram. Ou seja, quem chegou a desejar a morte. E eles tinham Deus. Estou falando de Moisés, Elias, Jeremias, Jonas, Davi. Cara, não é ninguém assim, longe de Deus. Né? Grandes homens de Deus, nossos heróis da fé. Sim. Mas sofreram, ponto de desejar morrer. Então, o sofrimento é algo que faz parte da nossa vida e que nos permite ter um relacionamento com Deus muito mais profundo do que a gente está acostumado. Então, a gente perde quando a gente não prepara as pessoas para isso também. O meu relacionamento com Deus, a partir da minha experiência, do que aconteceu com minha esposa, é outro. Sim. E graças a Deus por isso. Eu sou grato a Deus por ter trazido ela de volta, mas o que eu vivi com Deus não dependeu só da cura dela. Dependeu também de eu entregar a vida dela diante de Deus. Dependeu de eu entender que o que eu estava passando não era sozinho. Então hoje muitos acham que ter Deus é dar tudo certo. Ter Deus é ter sucesso, riqueza, fama. Quando na verdade o sucesso da vida que Deus quer para nós é algo muito mais profundo. Sim. E isso a gente tem perdido. Mas agora, pensando por esse lado, mas Deus também pode prosperar e abençoar os teus filhos. Com certeza. Não é? Porque às vezes as pessoas também vão ouvir a gente falar, não, mas então quer dizer que Deus não vai me abençoar? Não, Deus vai te abençoar, não é questão disso. Mas é questão de a gente só pensar que Deus só serve para isso, né? Ou ter Deus como essa moeda de troca, esse é o perigo. Né? Reduzir Deus a isso. Igual eu falei, o sofrimento faz parte da vida. Eu acho que para ninguém o propósito de Deus vai ser só o sofrimento. Então, o sofrimento não é algo que a gente deve abraçar e ter como identidade pessoal. Não é isso. A gente deve buscar superar o sofrimento junto com Deus. Sim. E a gente deve buscar as coisas que são boas. Não é um problema buscar riqueza, não é um problema... Mesmo buscar fama não é um problema. Mas o propósito disso pode ser um grande problema. Sim. O porquê nós estamos fazendo aquilo, né? Exato. Agora uma pergunta filosófica aqui pra gente discutir. Será que se as nossas igrejas... se as igrejas hoje pregassem Bíblia e falassem a verdade do Evangelho, será que elas estariam tão cheias como elas estão hoje? Aí é uma questão importante da gente pensar. Eu tenho buscado todas as pregações falar a verdade do Evangelho, doa quem doer, né? E eu falo algo que para mim é muito importante, até agora a gente está gravando logo após o Carnaval, não sei. E eu estava pregando um retiro. E uma das coisas que eu falei foi, gente, sei que vocês não estão gostando de tudo que eu estou falando aqui.
Mas eu vivo de uma forma que eu penso assim, Jesus pode voltar a qualquer momento. Talvez não volte para vocês, talvez eu morra daqui a pouco. Sim, e voltou para mim. exato. Eu não vou ter nenhum arrependimento, não quero ter nenhum arrependimento perante Jesus Cristo, meu Senhor. Então eu preciso pregar aquilo que Deus manda. Então muitas igrejas têm esquecido isso e esse papel da pregação. A gente não deve encher a igreja. Nosso papel como pastor não é tornar a igreja cheia, mas é pregar a palavra e trazer as pessoas ao conhecimento de Deus. E eu acho assim, muitas igrejas estão ficando cheias, mas estão ficando inchadas. E aí vem a questão, o que é mais importante? Uma vida ser salva ou um número ali, né? Um número seja de Cheias visualizações. de gente e vazias de Deus, né? Aí não adianta de nada, né? Não adianta de nada. Vi uma pregação ontem, minha esposa em casa, na hora do almoço, do pastor Mike Duke, e ele falava justamente isso, das igrejas inchadas. As igrejas não, por vezes, não fazem discípulos como Jesus nos chamou para sermos. Pessoas que estão lá mais como um telespectador, que estão lá para assistir um culto, receber a bênção e seguir sua semana sem Deus, e domingo que vem está lá para mais um domingo para receber a bênção e assim por diante. Então ele fala o seguinte, as igrejas estão inchadas. E isso tem uma responsabilidade de duas partes, digamos assim, da igreja e das pessoas. Sim. Eu trabalho bastante isso no capítulo Membresia Quantificada, que fala que a lógica da enumeração, que o Bill Churran fala, ela está nas igrejas hoje, infelizmente. De um lado, o pastor que olha, vê lá que o número de membros caiu, mas logo já subiu. Saiu gente, mas entrou gente. Em vez de olhar aquela pessoa que saiu, pensar o porquê que saiu, buscar resgatar, porque isso é algo muito forte biblicamente, né? Jesus fala de deixar as 99 para buscar aquele que se perdeu, né? A gente muitas vezes deixa quieto porque, não, mas já veio mais gente, esses aqui querem, aquele lá não quis. Então muita gente tem saído da igreja machucado. E aí ele se transforma em número também. Ele que era visto como número, fala, então eu sou um número. Eu mesmo tenho um amigo que ele era muito ativo na sua igreja, servindo em vários ministérios. Aí ele saiu da igreja magoado e ele foi para uma grande igreja. Daí eu falei, cara, por que você foi para essa igreja? Ele falou, porque lá eu entro e saio sem ser visto. Ninguém sabe que eu tô lá. Ninguém Sou se só importa. mais um. Sou só mais um. Eu não quero ser alguém, eu quero ser só mais um mesmo. Porque eu não quero servir na igreja, eu não quero participar. Eu só quero estar lá e poder sair a hora que eu quiser. Então, muitos não querem ser realmente membros da igreja, porque membresia, biblicamente, é algo totalmente diferente, não é um número. Membro é algo que, se é tirado da igreja, se eu perder qualquer membro aqui, né, eu não tenho como não sentir falta. Graças a Deus tem todos os membros. Talvez alguém que está assistindo não tenha, sabe que existe aquela ideia do membro fantasma, Sim, né? sim. Então, eu já tive muito aluno que perdeu o movimento das pernas, por exemplo, coisa do tipo, que eles falam da dificuldade em relação a isso. E esse sentir falta que as pessoas têm, a gente deveria ter em relação às pessoas da igreja. Então, essa quantificação prejudica muito, né? Sim. E quando a gente olha na lógica da quantificação, a gente é tentado a pregar aquilo que agrada para atrair as multidões e não aquilo que a gente deve pregar. E vai da humildade também, sabe? Uma coisa que eu acho muito importante é a gente admitir as nossas dificuldades perante a igreja mesmo. Então, por exemplo, tempo atrás eu estava estudando um texto bíblico e me deu um estralo. E eu vi assim, cara, eu já preguei esse texto errado. Eu estudei e agora entendi que eu tinha pregado errado. E aí vem a tentação de você deixar baixo, deixar quieto. Mas eu lembro que eu fui, preguei e falei, gente, já preguei esse texto, peço perdão na igreja, tinha entendido completamente errado, agora vamos assim, ó, essa é a forma que eu estou compreendendo. Porque eu sou pastor, mas não sou perfeito. Então, muitas vezes a gente tenta passar uma imagem de perfeição para atrair, para conquistar. E às vezes a gente pode interpretar também de acordo com o momento que a gente está vivendo, com a estação que a gente está passando, né? E assim, por mais incrível que pareça, Deus usa também, né? Usa, com as várias certeza. formas de pregação. Tem muita gente que se sente mal daí quando a gente contesta certo tipo de interpretação bíblica, que ele olha, tá duvidando que Deus me usou? Não, tô duvidando que Deus te usou, cara. Só que talvez tenha uma interpretação mais correta do que essa. Então muita gente se sente ofendido e acho que isso também gera essas dificuldades na igreja. Quando nós, pastores, nós tentamos nos tornar essa persona, né? Essa personificação do tudo que é certo, isso gera uma cultura de igreja que não é saudável. Sim. Então a gente tem a nossa
parcela de culpa completamente nisso aí também. Exato. Você está falando sobre pessoas que saem feridas da igreja. Eu sei que tem pessoas que acompanham os cultos online da nossa igreja, da minha igreja. A gente é da mesma igreja, meu irmão. E pessoas que dão dízimo, que ofertam online, mas quando é convidada para estar na igreja física, sabe o que as pessoas falam? Ah, não, tô bem aqui. Deixa eu no online aqui que tá tudo certo. Porque eu sei que saíram machucadas de uma outra denominação. Mas se encontraram alguém no online, tão bem no online e não querem mais se envolver como membresia da igreja, cara. Eu acho isso tão... É triste, né? Triste, né? Eu não julgo essas pessoas porque eu compreendo. Sim. Tem muitas situações na igreja que machucam mesmo. Só que aí que tá, eles perdem muito. Porque o se expor que é o verdadeiro amor. Bill Churran fala muito do amor, né? Ele diz, o amor só existe em relação ao outro. Eu posso ter autocuidado. Agora, amor por si mesmo não existe. Existe egoísmo. Sim. E a gente vence o egoísmo olhando pro outro. Conviver na igreja é difícil, gente. Mesmo para pastor, não é só membro, não. Já ouvi muita coisa em igrejas que eu não gostaria de ter ouvido. Mas essa convivência com o diferente é fundamental. Porque se eu estou na minha casa e eu só assisto aquilo que me agrada, a partir do momento que não me agradou, eu corto o vínculo. Sim. Desligo lá e acabou. E só me vinculou o que me agrada. E aí o que eu faço? Eu gero o que o Bill Churran chama de uma infobolha. Sim. Só as informações que eu concordo. E eu crio essa realidade onde eu não sou confrontado. Essa lógica do liso, do distante, ela é muito prejudicial, porque eu preciso ser confrontado. A comunhão é importante, né? A comunhão de eu ter o contato com o outro, de eu estar no risco de ofendê-lo. Por quê? Porque isso é comunhão. A nossa amizade aqui, a gente fez brincadeira, vocês riram do meu nome. Vamos continuar amigo, né? Mas se não tem isso, não tem plena comunhão. Sim, então a comunhão verdadeira, ela tem um risco. Igual o amor. Né? Eu preguei domingo num casamento. Falei, amar é se arriscar. Amar é você se expor a se ferir. Senão não é amor. Sim. Então, da mesma forma, o amor na igreja precisa ter isso. E quando a gente vive só na distância, só na internet, a gente não está amando verdadeiramente. Então, assim, não falo julgando, né? Se tem alguém em casa que é só online, não estou te julgando. Eu estou triste por você talvez não estar desfrutando de algo mais profundo que você poderia. Sim. E essa E que é a outra, questão. quando a gente tem um problema, se a pessoa tem um problema no trabalho, poxa, eu me magoei naquele trabalho, ela não vai pedir as contas e ficar em casa. Ela até pode ficar por um tempo, mas ela vai ter que arrumar o trabalho porque ela tem as necessidades. Então, assim, se você tem a igreja, o corpo de Cristo como uma necessidade, você até pode passar por esse período, mas você precisa entender que a igreja física é muito importante. E talvez alguém assista e fale assim, não, mas no meu trabalho, quando deu problema, eu cortei. Porque tem gente que em todos os relacionamentos está agindo assim. E isso aí, antes do Bill Churran, o Zygmunt Bauman já falava, sociólogo polonês, que ele falava sobre os relacionamentos líquidos, sociedade líquida. E ele fala, cara, hoje em dia a lógica é de Facebook. Um amigo, o que é um amigo? Um amigo de Facebook, eu clico lá, amigo. Clico, não é mais amigo. Pronto, acabou, é só um clique. Essa cultura do cancelamento. Não quero mais ser seu amigo. Do liga-desliga, né? Aí ele fala, muita gente casa hoje já pensando nesse botãozinho, assim, entendeu? Se não der certo... Se não der certo, só eu desfaço aqui o casamento, pronto, acabou. E isso se aplica a tudo. Se não der certo nessa igreja, eu vou para outra. Não tem problema nenhum. Vou ser membro de outra. E é um outro problema que a gente tem também hoje, que dentro dessa membresia quantificada, as pessoas não têm mais, assim, até quero pensar do jeito que eu vou fazer, que a pessoa vai pensar, pô, mas eu não tenho fidelidade à placa de igreja. Ok, mas você faz parte de uma comunidade, você está inserida num corpo. As pessoas trocam de igreja hoje assim muito facilmente. E ela vai para outra, ela vai se irritar com alguma coisa, ela vai trocar e assim ela vai ficar nesse círculo vicioso. Tempo atrás, um irmão lá da nossa igreja, um amigo nosso, ele contou que ele teve que dar um sermão no pai dele. O pai dele falou, fiquei chateado lá com os irmãozinhos lá na minha igreja, que fizeram isso, aquilo outro. Ele falou, pai, você está falando isso, está falando de sair da sua igreja? Pai, aprenda comigo. Eu já troquei de igreja tantas vezes, pai. Fui mudando, ficava chateado, mudava. Até que eu entendi, pai, o problema não tá lá.
Tá aqui. Tá em mim. Gente, não tem igreja perfeita, porque a gente tá nela. Aí já era. Não tem como. A gente tá nela. Se é uma igreja perfeita, não é uma igreja. Que igreja feita por seres humanos vai ter defeito. Então, se a gente vai nessa perspectiva, a gente entende, não vai ter uma igreja perfeita, eu já tenho um senso. Porque, sim, tem coisas que acontecem nas igrejas que realmente dão razão para a gente sair. Sim. Né? Quando é uma teologia que não é fundamentada na palavra, quando algum pastor realmente, assim, a imoralidade, falta de caráter. Isso. Eu acho que esses são os grandes problemas Existem hoje. problemas que, assim, são justificáveis. Sim. Mas muitas vezes a gente arranja justificativa para a gente sair por conta dessa lógica de quantificação mesmo. Essa lógica de saída. Por isso que surgem os desigrejados, o pessoal fala hoje em dia, que é o cara que diz assim, não, eu sou cristão, sou evangélico, mas não quero saber de nenhuma denominação, não quero saber de nenhuma igreja. Sou eu e Deus. Eu sou a igreja. Cara, tu não é a igreja. Esse é um discurso hoje em dia complicado. Esse é o problema. Você não é a igreja. E a gente... Cara, tem gente que ensina errado, falando, você é a igreja. Não é. Eu não sou a igreja, você... Cara, nós somos a igreja. A igreja é uma comunhão de pessoas. Não tem um membro sozinho, não é um corpo. Vai pegar uma cabeça. A cabeça não tem vida. Então, o corpo tem vida. E nisso, nós juntos somos a igreja. Nunca um indivíduo. Então, essa visão precisa ser quebrada. E veja, não é algo de hoje, né? Se Paulo escreve lá ao pessoal de Corinto, porque já tinha dificuldade naquela época. Só que o modo da dificuldade, como ela aparece hoje, é os modos da nossa sociedade. Sim. Por isso que a gente precisa estar atento. Como é que a sociedade está trabalhando? Como é que as pessoas estão pensando? E assim a gente enxerga a realidade da igreja para poder ajudar, né? Você vê, Davi, por exemplo, escreve lá no Salmo 27, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na sua casa por todos os dias da minha vida. Davi está falando de um lugar físico. Davi está falando de um tabernáculo. Davi está falando de um lugar onde ele ia e ele podia ter comunhão com as pessoas, não é? Ali que Davi dizia, eu vou até a tua casa porque eu quero te ver, porque eu quero estar com você. E aí as pessoas hoje encaram a igreja como algo que não é importante. Veja, Davi diz, eu quero estar lá porque Davi pensava, poxa, na comunhão, ali com os sacerdotes, com as pessoas que estão trabalhando ali, eu vejo Deus. E assim, o mais importante não é ser um templo. Tem igreja que é em casa. Exato. Fui no retiro, foi numa chácara. Exato. Mas lá estava a igreja de Cristo. Um lugar físico onde as pessoas estão juntas. Estão juntos com o mesmo propósito, né? E 2, 3 ou mais ali, não só. Então eu sozinho eu não vou estar sendo igreja. É ótimo, eu preciso ter meu relacionamento com Deus. Sem isso, não tem fé. Mas eu preciso também desfrutar da comunhão com os outros. Isso a gente precisa aprender. E também, aí vai um passo além, eu preciso também aproveitar a bênção que é ter um pastor. Cara, tem muita gente que não tem um pastor. Por quê? Porque foi magoado. Acho que o pastor é alguém autoritário, que pesa a mão, machuca. O pastor é aquele que atende a necessidade da ovelha. Tem o bordão e o cajado, né? Sim. O que puxa, se necessário, corrige, mas conforme a necessidade. O problema é que muitos pastores não estão vivendo isso. Mas, cara, hoje é uma necessidade pastoral. Porque existe uma realidade hoje que não está sendo atendida. Até abordo aqui com os confessionários virtuais. Era a próxima pergunta aqui. Cara, que é de uma genialidade do Bill Churran que eu achei incrível, que daí ele fala bem do aspecto de religião. Ele fala, existem confessionários virtuais. Existe uma realidade como se construísse uma igreja virtual. Mas como assim? Culto online? Não é só culto online. A gente substitui na nossa vida as coisas que seriam próprias da igreja, nas redes sociais, na internet, etc. Então, às vezes, a gente vive quase uma devoção pelo celular. Qual é aquilo ali? Aquilo ali é o que eu vivo. Mas também a gente coloca algumas coisas como esses confessionários. O que é o confessionário virtual? Eu abri o meu coração não para alguém que é uma autoridade espiritual na minha vida que pode me cuidar, mas eu expor isso na internet. Cara, isso é de um perigo gigantesco. É o que o Bill Churran chama de pornografia da alma. Cara, eu achei genial isso aqui, porque desnudando a alma. Ele fala, existe pornografia do corpo. Sim. A gente sabe, né? A internet é recheado desse negócio. Sim. Basta o cara querer, 2 toques ali, 2 cliques, acessa. Exato. Mas o que é pornografia da alma? Não é eu expor o corpo, mas eu expor a minha alma mais do que eu devo. Porque tem esse perigo também. Tem coisa aí que está no coração de vocês que eu não preciso, não devo saber. Que é o momento certo para ser apresentado.
E isso é algo próprio da nossa sociedade. O próprio Zygmunt Bauman, que vem antes do Byung Chul Han, ele já dizia que a pós-modernidade começou. Segundo ele, ele bota esse marco, né? Quando num reality show, num talk show ali, o pessoal tava lá e veio uma mulher, Vivienne, e aí para milhões de telespectadores ela pega e fala assim: eu nunca tive um orgasmo na minha vida com meu marido. Aí ela expõe o marido diante de um monte de gente que ela não conhece. Aí o privado cai por terra e algo que ela deveria trabalhar no particular com alguém para ajudar ela é exposto. Ela torna público. Ela faz uma pornografia. Ela não tirou a roupa, não é uma pornografia física, mas é uma pornografia da alma. Sim. Também não vai resolver o problema dela. Não vai resolver o problema dela, imagina. Vai trazer mais vergonha, mais problema. E hoje existe muito isso. Eu me assustei porque conforme fui vivendo como pastor, fui vendo isso acontecer e eu não sabia que era dessa forma. Então, por exemplo, uma amiga minha, até conto no livro, um tempo atrás ela falou assim: nossa, Vili, eu vi uma live linda de um menino que daí ele começou a falar sobre a vida dele e se emocionou e chorou e falou que foi abusado na infância. Eu falei: como assim? Não, uma live que ele abriu no Instagram. Gente, isso é de um problema gigantesco. O Instagram não é o espaço para você abrir o seu coração para qualquer um que tá lá passando. Meu Deus. Ela achou lindo, eu achei terrível. Achei problemático. Mas não é um caso isolado. Um tempo atrás eu fui com líderes de juventude, líderes eclesiástica, para um acampamento só de líderes de jovens. Chegamos lá, separar a galera por grupo, assim, sentei numa mesa. Tava eu, um pastor da minha igreja e outros. Aí falaram assim: fala seu nome, de onde você veio e algo sobre sua vida. Cada um, rapidinho. Aí eu falei: sou Vilibaldo, sou de Porto Alegre, mas estou em Curitiba e faço história. Aí foi indo. Chegou num piá, ele falou o nome dele, de onde ele veio e falou: eu fui abusado quando era criança. A primeira informação que ele passou foi um abuso que ele sofreu. Então é uma exposição... que não era o momento para isso, né? Você não está isso. numa mesa de discipulado, não está tratando isso, né? Você não pega e expõe isso do nada. Então ele já está num momento onde ele faz uma pornografia da alma e tenta trabalhar isso como se fosse normal. Ou seja, ele tenta construir a identidade dele sobre um fato de dor profunda dele, ao invés de cuidar dessa ferida. Aí uma ferida exposta é muito mais problemática, muito mais difícil de tratar. Uma ferida exposta e contaminada aí... Sim. É um grande problema. E a gente, às vezes, olha para as feridas do corpo e não pensa nas feridas da alma, que precisam ser cuidadas. Então, hoje é uma necessidade assim, gigantesca dos confessionários. Das pessoas... quem é católico, falar lá com o padre no confessionário. Quem é evangélico, falar com o pastor no gabinete pastoral. Gente, isso é fundamental. E a gente está perdendo. Porque daí a gente está achando que está ganhando, apresentando aí para tudo e todos, mas tudo e todos não estão nem querendo nos ajudar. Ninguém, na maioria não quer. A maioria não quer, porque são telespectadores. Exatamente. Estão ali só pelo espetáculo. Agora, o pastor é aquele que pode te ajudar. Um pastor que entendeu o seu ministério é aquele que pode ajudar, que pode ver tua ferida e ajudar a tratar da forma correta, a superar, entender que é uma dor, mas que não é a tua identidade, que você sofreu algo, mas você não é aquilo ali. Exato. A sua identidade é muito maior que isso. E nesse processo a gente perde muito. Os confessionários virtuais são um grande problema na atualidade. Talvez quem esteja assistindo se surpreenda e fale: nossa, tem gente que faz isso? Tem muito mais do que a gente imagina. Exato. Porque conforme as gerações estão avançando, né, agora tem pesada aí de 11, 12, 13 anos de idade, nasceu imerso na rede social. Sim. Ele vive esse negócio de uma forma que a gente nem imagina. E às vezes está se expondo de uma forma surpreendente. Tanto, às vezes, o corpo com pornografia, como a alma, através da pornografia da alma também. E como lidar com isso? Porque a gente sabe que isso é uma realidade hoje e não tem como a gente fugir disso. Como lidar com isso? Dentro das nossas igrejas, né? Perfeito. A gente lida com isso mostrando como confessionário real da igreja é algo fundamental. Levando as pessoas a não terem medo do gabinete pastoral. Que o pessoal usa como ameaça, né? Vou ter que fazer um gabinete contigo. Te levar pro gabinete. Entender que o gabinete pastoral, na verdade, não é um espaço só de
Machadada, paulada. Bordoada, digamos assim. Mas é um lugar também de cuidado e conforme a necessidade da pessoa. E essa mudança cultural é fundamental. Como que a gente faz? Nós, como pastores, precisamos ajudar as pessoas a entenderem o nosso propósito como pastor. Acho muito legal que hoje tem alguns que lutam nesse sentido, mesmo não sendo pastores. O Bibo já veio aqui. O Bibo é um cara que destaca a importância do pastor. Sim. Eu lembro que ele fala bastante, né? Pô, importante ter aí pessoal na internet e tal, mas o pastor local, insubstituível. O problema é que a internet tem desconstruído a imagem do pastor. Infelizmente. Essa que é a verdade. Por isso que quem é pastor precisa lutar para reconstruir essa imagem. Sim. Como? Cara, às vezes é superando os próprios preconceitos. Vou dar um exemplo aqui. Tempo atrás, uma menina me mandou mensagem no WhatsApp. A história foi mais ou menos a seguinte. Existia uma família na nossa igreja. Com a separação, a mãe e o pai saíram. Tinha 2 filhas. A mais velha saiu da igreja, a mais nova ficou com a gente. Então eu vi assim, a mais nova como a que manteve-se firme, a outra não. E aí, tempo atrás, essa mais velha pegou e mandou mensagem. Vili, vou casar, você pode fazer meu casamento? Cara, quando eu li isso, eu falei, não, cara, tá maluco? Quer só minha bênção, né, cara? Não quer meu acompanhamento? Não. Vou dizer não. Mostrei pra minha esposa e falei, amor, olha aqui, não vou falar não. Mãe me veio assim, cara, mas eu tenho o meu pastor. Pra que pastor serve? Pra orientar. Igual eu oriento outros, vou... Liguei pro pastor Ilquias. Pastor Ilquias, aconteceu isso, aquilo. Ele falou, Vili, e se Deus quer te usar para ajudar essa menina? Você vai fechar a porta mesmo? Chama ela e o noivo aí para conversar. Eu falei, é verdade. Chamei a menina e o noivo, vieram conversar conosco. Fiz um café e tal. Aí falei, gostaria de ouvir o que vocês têm a falar e tudo. Ela falou, não, então... meu marido, que a gente já casou no civil, meu marido encontrou Jesus Cristo. De uma forma, assim, totalmente sobrenatural, que não tem como a gente explicar. E eu, quando vi ele encontrando a Cristo, eu vi que eu estava totalmente perdida. Fiquei envergonhado e falei, não, vamos junto buscar ajuda. E eu só consegui pensar em você. Porque você cuidou da minha irmã toda a adolescência. E a gente está aqui agora pedindo não só que você faça o nosso casamento, mas que você, sua esposa, nos acompanhe, porque a gente quer aprender sobre Jesus. Quer saber quem ele é. Cara, me quebrou as pernas, né? E graças a Deus a gente fez o casamento deles e a gente acompanhou. Hoje eles estão congregando numa igreja e a gente acompanha, né? E o marido dela me chama às vezes de pai na fé. Aí eu fico até envergonhado, assim, porque, cara... pude fazer a diferença na vida dele e eu no começo estava com esse preconceito gigante. Hoje é alguém muito importante para mim, né? Alguém que me acompanha junto. Quando minha esposa estava hospitalizada, cara, como ele orou, né? A gente falava por telefone, orava comigo. Ele falava, nossa, pastor, eu nem sabia que eu podia orar por ti. Falei, cara, você tem acesso direto a Deus assim igual como eu, gente, cara. como todos, né? E como tem sido bonito a gente caminhar junto. Mas veja... os pastores precisam quebrar o preconceito também. Porque igual muita gente tem preconceito de pastor, nós pastores a gente olha também com preconceito, entendeu? Olha lá a pessoa de determinada forma e não enxerga às vezes o que Deus está trabalhando na vida dela. Igual no retiro que a minha esposa fomos, tinha uma menina lá, que ela não é crente, foi lá. Foi porque ela estava de rolo com uma outra menina. E aí, o que aconteceu? A liderança foi e mostrou, biblicamente aqui tá errado, tarará, tarará. Uma menina não é crente. Ela não tá nem aí porque a Bíblia diz. Não, pra ela não é a regra de vida dela. E aí a menina ficou se sentindo mal, falou, eu acho que eu vou embora do retiro. Aí minha esposa pegou e falou assim, olha, posso falar contigo? Posso conversar contigo? Foi, sentou. Mas o que você quer? Eu quero ouvir tua história. Como assim? Eu quero ouvir quem você é, gostaria de saber sobre você. Aí a menina começou a contar a situação que a mãe teve filhos com vários pais e uma família desestruturada e tal. Minha esposa falou, poxa, olha, eu tenho uma história parecida, posso compartilhar minha história? A menina continuou ali, né, ouvindo a palavra, porque muita gente olha já com julgamento. Sim. Não, aquele cara tem que abandonar isso, aquilo, aquilo outro. Calma, né? Veja o que Deus quer que você fale para aquela pessoa e qual o momento do processo, da caminhada que aquela pessoa está. Então a gente precisa olhar com menos julgamento.
Eu até falei pra vocês, né, que eu fiz o casamento recentemente de um rapaz que estudou comigo que não é cristão. Mas, cara, eu tô falando a palavra pra ele. Ele veio pedir, Vili, quero aprender com você. Você e sua esposa são referência aí, poxa, família bonita. Quero saber mais de Deus, eu enxergo Deus em você. Você pode? Posso. Pode fazer um casamento? Claro. Legal. Então, muitas vezes a gente se fecha porque a gente... Não, pô, o cara, como é que eu vou fazer o casamento? Ele não é da minha igreja. Fecha uma porta. Exato. Igual aquele que me chama de pai na fé, né? Ele falou assim, pá, Vili, fica muito longe de eu ir na tua igreja. Cara, não tô falando, nunca falei que você precisava da minha igreja. Você precisa ter contato de comunhão. Que igreja que fica perto da tua casa? Tal igreja. Ué, vai lá, dá uma olhada, como é que vocês se sentem lá. Mas não precisa ser na tua? Claro que não, cara. Mas aí tu pode me acompanhar igual posso. E às vezes tem isso também, né? A gente só quer os que são da nossa... Sim. É claro, porque às vezes tem tanta gente na nossa igreja que não dá nem conta. Mas daí vem outra problemática. Será que muitas vezes a gente olha um monte pro número e pede para Deus mandar a gente? Mas a questão é, será que a gente está preparado para receber essa gente bem? De verdade? Isso é outra coisa pra gente pensar. Porque quando Deus manda para nós, é para nós cuidarmos. Sim. É igual o filho, né? E dá trabalho. Dá trabalho, Deus manda pra gente cuidar. Depende do nosso empenho também, a gente tem que ter tempo, né? Isso. Então eu já vi muita gente orando, pedindo o filho a Deus, pedindo. Quando vem o filho, muitas vezes não olha com aquele amor que deveria. Aí às vezes olha como problema, olha só o aspecto da trabalho. Dá gasto. Dá gasto. E dá. Mas você pediu, é uma bênção, né? Por que você pediu tanto? Tá no pacote, né? Tá no pacote. Então, da mesma forma, filho na fé também. Muita gente ora pedindo para Deus usar, mas não ora pedindo, Deus, aonde tu quer que eu seja usado? Com quem? Então, esse olhar mais atento é fundamental. Sim. E acho que isso a gente pode fazer. Agora, eu acho que também existe a importância de bons pastores, de boas igrejas também se exporem na internet e colocar uma outra realidade para as pessoas, porque como a gente faz frente ao que é mal? A gente precisa mostrar o que é bom. É isso. É o jeito. E muitas vezes a gente acaba rejeitando ferramentas. Igual eu falei, rede social não é um problema. O problema é o modo com que muitos usam. Sim. Então a gente precisa mostrar o que é bom para quebrar esses preconceitos. Então um pastor quebrar seus preconceitos e quebrar os preconceitos de fora. Como? Mostrando que a gente é diferente. E muita gente se surpreende, né? Muita gente chega com uma ideia de pastor ou de igreja completamente errada porque não tem contato com aquelas que são mais saudáveis. Igrejas saudáveis, pastores saudáveis. Então a gente precisa furar a bolha também e se expor. Para mim é muito difícil. Até estava comentando, né, com o responsável aqui de vocês por essa área. Falei, para mim é muito difícil assim, de me expor na internet, de criar conteúdo. Então eu sei que tem gente que é outro extremo, né? Sim. Gosta tanto que o difícil é se afastar. Já o equilíbrio é o fundamental. Aí, o que é o equilíbrio? Cada um precisa encontrar o seu equilíbrio. Saber aquele limite que não afeta a sua vida, sua família. E para cada um vai ter, igual vocês brincaram comigo ali, pô, né? Pastor, professor, pai, como é que faz? Eu tenho minha rotina. Hoje, na minha rotina, estou tentando encaixar redes sociais, mas cada um precisa saber. Sim. Né? Às vezes o cara acaba deixando de desfrutar com a família por conta do uso das redes. Isso eu não acho legal, não acho saudável. Mas naquilo que se pode, é muito bom. Aí esse equilíbrio, como é que se encontra? No livro eu falo muito da sociedade performance. Cara, eu posso usar a rede, mas eu não preciso adaptar tudo à rede social. Exato. Vamos ver, que tema que eu vou pregar? Vamos ver o que tá bombando. Ivete Sangalo lá falou que ia macetar o Apocalipse. Bora, vamos falar do Apocalipse. Vamos estar no hype agora, vamos nesse. O Apocalipse macetando a galera. Arrebatamento e Apocalipse, né? E daí a gente perde. Porque daí o que... Beleza, está no hype, legal. Mas o que a tua igreja precisa? O que Deus quer falar? O que Deus quer falar? Poxa, daí a gente acaba perdendo. Formato também, tem aquele que já vai... A gente tá aqui no podcast, é normal ter os cortes e tal. Legal, eu sei que tem uma câmera ali, sei que tem as câmeras... Estamos gravando, mas na igreja tem muitos que vão pregar já pensando no corte. Sim. Já faz a pose, já faz...
Os caras já fazem a ator. pergunta também, puxando o corte, né? Tem tudo isso. Será que esse é o principal? Será que eu devo adaptar tudo à lógica da rede social, à performance? Eu acho que não, acho que a gente vai perder muito. E é igual, até eu trago aqui alguns autores pra gente falar, e até um é o Karl Barth, vivia no tempo, Segunda Guerra Mundial, e ele fala que tem o falso profeta. O falso profeta é aquele que prega aquilo que agrada aos outros. Prega como se houvesse paz entre Deus e o mundo, pra agradar as pessoas. Cara, é super atual isso. E muita gente prega o que agrada. Hoje, com as ferramentas, vocês sabem, vocês devem usar as ferramentas. Dá pra saber o que agrada e o que não agrada. Sim. Porque tem mais visualização, mais like, engajamento. Quais são as melhores palavras pra você usar? Você tem tudo hoje. Tu tem as métricas. Sim. Aí cabe pensar, beleza, como que eu uso isso sem me adaptar totalmente? Sem eu deixar de lado ser usado por Deus. Isso é algo fundamental, né? Da mesma forma, a performance. Eu gosto de fazer piada quando eu tô pregando. Gosto. Mas o foco não é a piada. A piada A piada Não é só uma quebra gelo. descontração, descontração, né? para ajudar o Sim, cara a entender o que é o exatamente. principal. Pra fixar a ideia. Exatamente. A pregação não é stand-up, né? Então isso é fundamental da gente pensar. Então, esses modos de olhar nos ajudam a ter esse equilíbrio e usar as redes sociais para o nosso benefício, ao invés de ser usado. Sim. A igreja hoje, infelizmente, ela tem agido muito, como é que eu posso dizer? Na intencionalidade mesmo pra rede social, né? E às vezes na reação também. O mundo vai num caminho e a gente segue. Sim. O meme segue o hype, segue tudo, ao invés da gente também direcionar as pessoas. Porque daí o que acaba acontecendo? Se a igreja vai seguindo o mesmo movimento do mundo, os membros da igreja vão começar a olhar o quê? Eu posso seguir o mundo e a igreja vai estar junto comigo. Agora, se a gente começa a fazer um movimento contrário, falar, Ivete Sangalo, cara, deixa Ivete Sangalo, vamos ver o que realmente é Apocalipse. Sim. Né? Aí os caras vão pensar o quê? Poxa, é aqui que eu encontro algo diferente. Sim. Agora a igreja quer ser diferente ou quer ser igual? É o velho debate que a gente tem desde Paulo, né? De se amoldar ao mundo. Foi o que o Hernando Dias Lopes falou aqui, o reverendo falou aqui, que virou um corte, inclusive, deu mais de 1 milhão de visualizações, que ele fala assim, a igreja não é um mundo, porque o mundo, ele já tá farto dele mesmo. E a igreja precisa ser diferente do mundo. Bem isso. Ó, vou falar isso pra dar like aí, ó. Repetir igualzinho, já que deu boa na métrica. Ó. E aí, tá vendo só? E algo, você vê, um assunto que vai na contramão do que as pessoas expõem como igreja hoje em dia. Perfeito. Né? Mas é isso mesmo. A gente reproduz o mundo ao invés de ir contra ele. Sim. E aí cabe a gente aprender a fazer diferente. Se torna igual ao mundo, né? Quer se tornar igual ao mundo. A gente conversou com um pastor aqui, o Bernardo Show. Aham. Poxa, é uma benção, homem muito inteligente, conhecido, é um PhD em teologia. Não tem redes sociais. Não tem redes sociais. Eu falei, pastor, quer deixar suas redes sociais? Não, não tenho redes sociais. Fiz opção por não ter. Ele foca realmente em estudar, para não roubar o tempo dele, né? Aí é fundamental. Quem sabe da sua dificuldade também tem que evitar. Igual um amigo meu. O meu amigo, ele tinha Instagram. Aí uma hora saiu do Instagram. Aí eu cheguei nele, cara, por que você não tem mais Instagram? Ele falou, cara, eu abri aquele negócio e ficava um monte de mulher quase sem roupa dançando. Ele falou, não, mas é que tem um algoritmo. Conforme você vai usando, ele vai vendo o que você gosta e vai te mandando. Ele falou, mas é isso que eu gosto, pô. Eu falei, sincero. É isso que eu gosto. Eu não quero. Eu tô lutando contra isso. Então, o único jeito eu saí. Eu falei, cara, tu tá certo que eu vou fazer. Foi sincero. E Tem que se afastar da aparência do mal. Porque ali, você sozinho com a rede social, não tem o que esconder, cara. O negócio conhece você melhor do que muitos te conhecem. Exatamente. Sabe a tua fraqueza e vai jogar a tua fraqueza em você. Porque é o que você olha, é o que dá ali o... Não é só o like, não. O tempo que você fica olhando, tudo isso vai fazendo o algoritmo perceber o que você gosta e te devolve. Sim. Isso é pra tudo, né? Seja a menina dançando, que é uma... Não vou entrar no mérito agora, mas é uma nova forma de pornografia que existe, né? Mas também questões como política. Por que tem a polarização política hoje do jeito que tem? Uma das causas é as redes sociais. Sim. Então a rede social ela é fruto, né, do modo com que é usada, mas ela também é causadora dessa polarização. Que é triste, né? Porque hoje em dia até cisão na igreja às vezes é por questão política. Exato. Não deveria ser, né? Mas Polarizou muito, né?
Polarizou, infelizmente. Eu trato um pouquinho no livro, assim, não entro tanto nas minúcias, porque o Bill Churran ainda está estudando esse assunto. Desenvolvendo sobre isso. Mas é um assunto que a gente aborda aqui que é importante a gente pensar também. Ô, Vili, vou fazer uma pergunta. Por que os pastores estão tão cansados? A gente ouve muito falar assim sobre pastor que está em burnout, fica um tempo afastados. Por que a gente vê tanto isso hoje entre os pastores? A igreja do cansaço, ela gera pastores do cansaço também. Pastores, e um dos capítulos é pastores cansados, né? Eu trago a reflexão do Sociedade do Cansaço, que é uma das obras do Bill Churran mais famosa dele, né? E é algo que tem chamado muita atenção, né? Até o pessoal olhando o livro assim, cara, muito pastor, né? Eu tô cansado mesmo, cara. Né? Até na convenção que a gente foi vender o livro, quantos chegaram assim, puxa, eu tô cansado, talvez eu precise desse livro. Tem várias razões para os pastores estarem tão cansados, mas segundo Bill Churran, algo que pode ser o causador é a sociedade da performance que a gente tem, ou sociedade do desempenho. Ele fala, hoje a gente acha que nosso valor está no desempenho, na quantidade e no que nós produzimos. Cara, isso está muito forte hoje na lógica pastoral, porque nós pastores somos todos pessoas públicas. Sim. No Instagram tem lá aquele negocinho, às vezes algum bota lá, eu sou pessoa pública. Acho tão engraçado, Figura né? Pública. Figura pública, né? Todo mundo um pouco é Sim. figura pública, e pastor não tem como não ser. Então a gente fica muito exposto, a nossa imagem acaba sendo muito vista e a gente tende a cair em alguns erros da nossa sociedade. Erros como achar que a nossa produção é o que mostra o nosso valor. Até tempo atrás eu lembro de ter visto um vídeo, até cito ele, um vídeo do Iago Martins, que ele fala assim, puxa, eu sofri com questões psicológicas porque eu achei que o meu valor estava no que eu produzo, no quanto eu produzo. Mas não é só ele, cara. Todo mundo, infelizmente, está caindo nesse erro de achar que precisa produzir para ter valor. E esquece que o valor está em quem nós somos em Cristo. Nele está o nosso valor, não na minha produção. E hoje está tendo isso. Nós, no nosso trabalho, nós não trabalhamos mais. Nós nos exploramos, segundo Bill Churran. Cara, isso é muito forte. A autoexploração. E o pastor tem esse risco por quê? Porque alguns até têm ali o horário de trabalho. Sim. Pastor, às vezes, não tem horário de trabalho, não. Não tem. E aí o Bill Churran diz, se não tem horário de trabalho, se não há local de trabalho, todo tempo e todo local se torna de trabalho. O pastor está sempre com o WhatsApp aqui, ó, resolvendo o BO, então ele está trabalhando eternamente. Tem pastor que nem nas férias não desliga o celular, não bota um aviso. Cara, dica, pastor, coloque lá um aviso no WhatsApp, estou em férias. Exato. Vai chegar um momento redirecionamento para outra pessoa. Vai explodir. Vai explodir. Claro, tem exceções, sim, mas se tiver exceção, a pessoa que está ali delegada vai te ligar, né? Se for algo urgente que ninguém consegue resolver, só ele. Mas a gente precisa evitar isso também. Eu aprendi isso com um pastor meu lá de Porto Alegre. Eu aprendi quando ele começou a falar, não, eu tenho meu dia da família. Deu, cara, é verdade, né? Aí que me caiu a ficha, lá atrás, quando eu era adolescente. Pois é, pastor, não tem final de semana. Eu nunca tinha parado de pensar. Ele, não, tem meu dia da família que é tal dia. A gente hoje perdeu esse senso e esqueceu do mandamento do sábado. Cara, eu como batista não guardo sábado. Mas nem por isso eu esqueço da importância do descanso como um mandamento bíblico. E hoje em dia a gente tem esquecido. E vive essa lógica de desempenho sem parar. Isso gera pastores cansados, porque ninguém é perfeito. E, infelizmente, existe uma cultura como se o pastor fosse super-herói. E que tem que estar a todo momento à disposição. Tem que estar à disposição. Temos que estar à disposição do rebanho, mas tem a nossa parte também do descanso. Com certeza. O sábado, descanso, Shabá. Porque senão a gente não consegue nem ajudar as pessoas. Sim, sim. Eu acho tão interessante quando as pessoas estão de férias, com pessoas, não ministério, mas trabalho, e coloca lá na bolinha, na fotinha, estou de férias. Cara, eu respeito tanto esse momento. Às vezes eu vou mandar mensagem, mudou a foto. A pessoa já está querendo dizer que, cara, estou no meu tempo de descanso. Não me incomoda. Não me incomode. E eu respeito isso.
Tem gente que infelizmente não respeita. Pois é. Sabe por que muitos não respeitam? Porque eles não se permitem isso e aí não veio o valor desse momento. E isso é muito triste. A gente está deixando de aproveitar algo que é bíblico e algo assim que, cara, é maravilhoso. Era uma lei. Por quê? Porque a gente tende ao excesso. Deus já sabia. Deus falou, ó, você não vai trabalhar. Não só você, os teus servos. Não só vocês e teus servos. Os animais. Cara, olha... Isso é maravilhoso, né? Exatamente. Maravilhoso. Só que a gente tem perdido isso. Entrando nessa lógica do desempenho e não colocando nenhum freio. Aí o freio, o que vai ser? Quando o corpo pifa, burnout. Até tem o livro do Wayne Cordeiro, que eu cito, né? Andando com o tanque vazio. Ele fala, cara, eu passei por isso. Você não precisa. O que ele está dizendo? Eu aprendi com o meu erro. Mas muito melhor do que o medicar, né? O pessoal sempre fala, é o quê? É você antecipar, você prever, né? Então, veja, hoje a gente vive uma lógica da medicação. O cara fica mal, se esgota, aí toma remédio. Nada contra remédio, viu, gente? Eu tomo remédio psiquiátrico, eu faço tratamento, terapia. Por quê? É um cuidado. Minha esposa, por exemplo, passou por tudo que passou no passado. Quando ela saiu, voltou para casa, eu falei, amor, você gostaria de fazer terapia? Ela ficou, eu acho que eu quero. Tô fazendo terapia, graças a Deus, tem sido muito bom. Mas agora, a gente não pode apelar direto para isso. O Byung-Chul Han fala, hoje em dia a gente vai direto no remédio para já jogar o cara de volta ao desempenho para produzir. Sim. Isso não é saudável. Como se a pessoa fosse uma máquina. Uma então máquina. Você para ele ali, abastece ele e bota bora. óleo, faltou óleo, bota óleo e vai embora. Isso. E aí, o que isso gera a longo prazo? Eu acho que meu valor e a minha identidade está naquilo que eu faço. Minha identidade, mesmo pastor, não é o que eu faço. Eu estou pastor, eu não sou pastor. Tá? Puxa, mas Deus que te chamou, sim, para o ministério dele, durante o tempo que ele quiser. Sim. Não é algo, eu sou pastor, esse... Cara, é de Deus. É Deus que... Se um dia eu precisar não estar à frente do ministério, eu continuo sendo filho de Deus da mesma forma. E isso vai se manter. Então, muita gente se perde nisso. Por isso que tem também problema hoje em dia quando o pessoal se aposenta. Deveria ser algo feliz, Eu né, ia falar cara? isso, né? Mas, cara, eu olho, as pessoas não querem se aposentar. Não querem. Por quê? Porque vai se achar, vai se olhar e falar, cara, eu sou imprestável. Porque só enxergam o valor na sua produção. Isso é um autor chamado Viktor Frankl, chamava de neurose dominical. Falava, a pessoa tá ali, às vezes aproveita a vida e tudo, e vai fazendo as coisas. Quando para, aí sofre. Que se depara com a realidade. Eu falo dominical por causa do domingo, né? Que é geralmente quando o cara para. Então, esse parar na vida é muito importante. Então, o pastor precisa parar também. Parar semanalmente. Senão, o corpo vai obrigar o cara a parar. E aí o problema é muito maior. E às vezes se coloca numa posição como se fosse insubstituível. Poxa, e não é assim. Não. Se você vai chegar um momento que você vai ter que aposentar e que você vai ter que parar e Deus levanta outro. Isso A é... obra não para. Isso A é obra bíblico, não né? para. É bíblico. Até no outro livro eu abordo Moisés, não pediu para ser morto, primeiro personagem, né? Tava comentando com vocês. Delegar é fundamental. Por isso que tem a história. Moisés olha e fala assim, Senhor, sozinho não sou capaz. Se é para carregar o povo, então eu prefiro morrer. Mas quem disse que é para andar sozinho? Aí Deus pega e fala, não, faz assim, escolhe 70 que vão dividir o cargo contigo. Cara, caiu a ficha do Moisés. Tanto é que daí acontece dos dois lá não irem, né? E mesmo assim recebeu o Espírito de Deus. E aí Josué fica vai lá, mordido. né? Pô, os caras lá... Moisés fala, cara, quiser é o que todo mundo tivesse Espírito de Deus. Porque qual que é a visão? O pastor, como Moisés, o desejo não é que todo mundo dependa dele. O desejo é que ninguém dependesse e todo mundo entendesse a Bíblia e não precisasse de correção. Seria muito mais fácil. Seria muito melhor. Então, muitos pastores não estão percebendo isso, que eu aprendi também com o meu pastor André, lá no Monte Serra, que era meu pastor de adolescente. Ele falava, Vili, meu sonho é não precisarem de mim. E todo pastor precisa formar a sua igreja para ela não precisar dele. Quando a gente fizer isso, a gente está realizado naquele ministério. Eu falei, cara, que loucura, né? Que loucura, mas é a realidade. Agora, será que a gente tem buscado fazer isso? Exato. Será que tem se preparado para a aposentadoria? Eu conheço alguns pastores que, cara,
apresentaram sinais. Tem um pastor que eu conheço que deu um branco nele. É um senhor já, estava na casa dele e quando ele viu, assim, deu um branco. Esqueceu o que estava fazendo, esqueceu das pessoas. E aí, do Apagou a nada, memória. deu um brancão, assim. Depois começou a voltar a lucidez. Aí a igreja falou, pastor, não é querer ou não querer. O senhor tá de descanso agora, tá? Descanse. De licença. Tá de licença. Descanse, pastor. Você precisa. Porque o cara não queria parar. Agora, graças a Deus, fiquei sabendo que ele tá se planejando para se aposentar. Mas é um processo de conscientização. Sim. E muitos não estão buscando isso porque acabam misturando as coisas. A identidade com o que faz, ao invés de ter a identidade em Cristo. E é que está o problema. É verdade. Cara, muito top. Sabe quanto tempo a gente já está conversando? 1h20, Gustavo? 17. 1h17 o tempo. Vai passando, Uns né? 40 minutos. Não, o tempo voa. Cara, Eu marco sempre a hora que começa ali, passou rápido demais. muito rápido. Ribaldo, muito top o papo. Que Obrigado. livro. Eu vou ler o livro, não li ainda. E vou ler o livro, vou inclusive dar um pro meu pastor, como eu disse, de presente, porque eu acredito que vai ser bem útil também para o tempo de igreja que a gente vive. Vai ser muito interessante para ele ler também. Eu vou dar um de presente para ele. Muito top. Aí tá aí disponível no site da Plenitude pra galera. Isso aí. Você que quer comprar Você vai fazer, livro, vai fazer a promoçãozinha? fazer o- A merchan? merchan aí já. Você que quer levar para cá, tirar a caneca aqui da frente, né? Caso você não esteja vendo. Igreja do Cansaço. Puxa, papo muito atual, muito bom. Se você quer levar para sua casa aí, irmão, 10% de desconto, QR Code na tela aí para você poder levar e presentear também, ó. Você que tem um pastor, a gente falou tanto sobre a figura do pastor, quão necessário é o pastor, compra um para você e compra um para dar para o seu pastor também. Pronto. Olha aí, 10% de desconto, então você já aproveita para poder levar nas próximas 24 horas. Então, seja rápido aí, acesse o site e leva para casa. Isso é muito legal, né? Cuidar do pastor que tanto cuida da Pastor. gente é Não é? muito importante. Viribaldo, faz o merchan do livro ali para aquela câmera ali, ó. Vamos lá, sim. Agora é só a hora de brilhar. Pessoal, aqueles que tiverem interesse, o livro Igreja do Cansaço, no qual a gente vê alguns desafios do cristianismo nesse mundo atual, dificuldades que vão desde redes sociais, como usar da forma correta, igual eu sempre falo dos confessionários virtuais, dificuldades tantas que a igreja tem enfrentado, com polarização política, tantos problemas que a gente vê na sociedade e infelizmente vê na igreja também. Então nós como igreja podemos ser diferentes se nós olharmos esses problemas de fora e buscarmos a ajuda de Deus. Espero que você goste desse livro. Um grande abraço. E aproveito e agradecer vocês aí pelo convite, né? isso, Que Foi muito bom. foi muito legal bom. aí conhecer vocês. E espero que tenham gostado aí do Quando livro. o pessoal da Muito legal. Esperança esteve aqui, o pastor Cláudio, o Guilherme e o Semana passada. Rubens Rubens. esteve aqui, eles falaram de você assim com a boca Com muito assim, entusiasmo. tão cheio, com muito entusiasmo, que eu falei, cara, preciso conhecer o pastor Vilibaldo Rupental. Rupental. E olha, uma grata surpresa de conhecer, pastor. Que legal. Muito O Rubens bom. é um aluno querido, fui orientador dele, ele era meu funcionário. A editora ficou de olho nele, ele perguntou sobre ele pra mim. Eu fiquei assim, cara, se eu falar a verdade, eu vou perder meu funcionário, né, cara? Não teve jeito, Não, perdeu. não, eu falei a verdade. Falei, o cara é muito bom. Ai, que legal. Ô, pastor, lembra da pergunta bônus que eu te falei? Opa, e agora? Agora não tem como correr. Pastor, quais foram os 2 livros que marcaram sua vida? Os 2 livros que mais marcaram minha vida. Não vale Bíblia, né? Não, a Bíblia já. A Bíblia Bíblia a gente já. nem coloca nisso. Nem é coloca legal. nisso. Essas perguntas sempre é bom falar, exceto Bíblia. Exceto a Senão Bíblia, exceto sempre a tem Bíblia. um engraçadinho, não. A Bíblia A Bíblia não? Ah, o livro Bíblia, de Mateus e Marcos. Cara, os livros que mais marcaram a minha vida, pensando na minha trajetória, um foi O Problema do Sofrimento, do C.S. Lewis. Eu gosto muito de C.S. Lewis. Assim, e ele foi alguém que mostrou como o sofrimento é usado por Deus para falar conosco, né? Ele fala o sofrimento é o megafone de Deus. E eu, na minha adolescência, passei por algumas circunstâncias, assim, não comentei aqui para não expor pessoas, depois posso falar Sim. em off,
que eu sofri bastante e em meio ao sofrimento eu consegui ouvir a voz de Deus. Por isso que eu destaco tanto que a gente precisa pregar sobre o sofrimento, encarar ele de frente, e esse foi um dos livros que mais me marcou. E acredito que outro livro que me marcou a minha trajetória também, que eu posso elencar aqui, se me permitem, apesar de ser repetitivo, é Os Quatro Amores de C.S. Lewis. Então eu gosto muito desse autor, mas por que me marcou? Porque foi também um dos fundamentos da minha pregação daquele casamento que eu fiz, que eu comentei para vocês, né? Então, olhar o amor de uma forma diferente, aquele foi o primeiro casamento que eu fiz. Então, veja, casamento de pessoas que eu estava ali com preconceito, e aí mudou, e eu resgatei aquilo que eu aprendi com o C.S. Lewis sobre o amor. E eu tenho buscado dia a dia com minha esposa também a praticar e entender que são 4 formas de amor, mas são 4 dimensões do mesmo amor, que tudo vem de Deus. Às vezes a gente separa muito e fala assim, não, Deus é o amor entrega, né? O amor eros, que é a paixão com a esposa, a amizade com os amigos. Mas eu entendo que todos esses amores expressam quem Deus é. E na minha esposa eu busco viver isso e amá-la como Cristo amou a igreja. E Cristo é aquele que se entrega, aquele que morre pela sua paixão, a paixão de Cristo. É aquele que chama a nós de amigos. Então ele completa esses 4 amores que eu gosto bastante. Legal. E aí o C.S. Lewis, por quê? Porque o C.S. Lewis, cara, ele escrevia para adulto e para criança. Isso eu acho fenomenal, porque o grande desafio da minha vida hoje é traduzir tudo isso aqui para os meus filhos, né, cara? Esse é o desafio. Eu posso ensinar na faculdade, seja o que for. Meu maior desafio, que eu mais peço a Deus, é que eu ensine sobre Deus na minha casa para os 3 pequenos. E a gente tem tanta facilidade para ensinar para fora, é algo tão fácil. Mas quando a gente pensa na nossa casa, nos nossos filhos, a gente pensa, meu Deus, que grande responsabilidade. Desafio, né? Que desafio que eu tenho, né? Isso me caiu a ficha. Formar Cristo neles. Né? Cara, me caiu a ficha uma vez que a gente estava orando, assim, hora antes de dormir. Aí eu falei assim, filhos, vamos falar com o Papai do Céu? Aí o meu filho mais velho falou, Papai do Céu, você é papai aqui e Papai do Céu. Aí eu vi, cara, ele está associando diretamente eu e Deus. Eu não tenho como fugir. Exato. Não tem como fugir disso. Cara, a primeira imagem que ele vai ter de Deus é o meu amor por ele. Ali eu senti o peso da responsabilidade. Falei, Deus, me dê misericórdia. Sim. Me enche da tua graça, porque às vezes a gente como pastor, a gente erra, e aí olhando para trás, fico pensando, cara, quantos erros, quantos aprendizados, mas com o filho é algo tão profundo também, porque a gente é a primeira imagem de Deus para eles. Que Deus dê graça pra gente que é pai. Que em nome de Jesus. Mole, não. Em nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Obrigado por esse tempo aí, foi muito bom, muito proveitoso. Quem assistir esse podcast, você vai ser muito edificado. Você viu esse papo que foi muito bom. Compartilha com pessoas aí que você conhece. Manda aí para as igrejas que você conhece. Manda aí para a galera que está no seu meio aí, que vive esse meio de igreja. Vai ser muito importante para os pastores que você conhece. Vão ser muito abençoados. E mais que mandar o podcast, compra o livro também, poxa. É isso aí. Não é? Por favor, vamos lá. Vamos ajudar os pastores também. E vamos terminar, pastor, pedindo para você orar. Claro. Nesse momento, orar pelos pastores, pela igreja, os pastores que estão passando aí por um cansaço, que você possa orar por eles nesse momento. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, pela tua graça, teu amor das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque cremos no teu poder. Cremos, Senhor, no teu poder de salvação, de cuidado. Eu te peço, Deus, esteja olhando por todos nós, olhando para a tua igreja, em especial no Brasil, Senhor, que enfrenta dificuldades, mas cremos, Pai, que o teu poder é muito maior que qualquer dificuldade. Amém. Às vezes olhamos com tanto o pessimismo, Senhor, mas eu te peço, Senhor, esteja enchendo nosso coração de esperança, sabendo que nos nossos olhos essas dificuldades são enormes, mas nada pode vencer a tua palavra transformadora e a tua graça. Por isso eu te peço, Senhor, esteja dando a tua graça a cada pastor que assistir esse programa, ou também os pastores das pessoas que assistirem, Senhor. Esteja olhando pela tua igreja, cuidando daqueles que estão cansados. E eu te peço, Senhor, mostra a tua presença de forma plena àqueles que estão em meio ao sofrimento. Para que eles entendam, Senhor, que o sofrimento não é uma ausência da tua pessoa, mas o sofrimento é um momento da vida.
do qual nós podemos ter certeza que tu está ao nosso lado. Te pedimos a tua graça, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado pela oportunidade, viu? Pastor, obrigado, hein? Prazer te conhecer. Prazer. Pessoal, manda bala aí, ó. Aperta esse dedinho aí no curtir, no compartilhar, não economiza não, tá bom? E segue a gente aí também, tá? Segue a gente aqui, segue a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos lá, Plenitude Distribuidora, Instagram, TikTok, Facebook. Então, segue a gente lá. Pastor, se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, como eles fazem? Encontra no Instagram, por exemplo, Vilibaldo Neto. Aí o problema é achar, Não, mas o Gustavo vai acertar o colocar. Vilibaldo. Gustavo, coloca aí, né, Colocar na Gustavo? descrição. Aí aí. ajuda, aí ajuda. Tá. Vilibaldo Neto, quem quiser mandar e-mail também, professor Vilibaldo, professor.vilibaldo@famapar.com.br. Caso tenha interesse, né, na nossa instituição, tudo, pode ficar bem à vontade, ou dúvida em geral, tá? Estou à disposição aí do pessoal. Legal. pastor. Convite para pregar também, é só mandar um e-mail pro Isso, professor, lá a direct gente no conversa. Instagram. Isso. Beleza, legal. Valeu, galera. Deus abençoe vocês aí, viu? Tchau, tchau. Até mais.